Vamos agora então avançar para a quinta-feira, onde vamos recordar a cura do cego Bartimeu. Lembrando sempre, o autor fez questão de enfatizar isso, que nós começamos a lição da semana passada com a cura de um cego. Está lá no capítulo 8, verso 22 até o 26, e vamos fechar esta sessão, que é a segunda parte dos ensinos, também com a cura de um cego. Tudo aponta para uma lição objetiva de Cristo, que ele desejava orientar os seus discípulos para que tivesse uma experiência de crescimento espiritual, que tivesse a sua mente aberta, os seus olhos abertos para compreenderem os desafios do discipulado. E esta lição é muito interessante. Esse é também um texto muito conhecido, muito pregado. Estava ali o cego Bartimeu, que na verdade não é o nome dele, mas vamos chamá-lo assim, porque Bartimeu quer dizer filho de Timeu, e ao olhar para o cego desta maneira, ele é a própria figura do pecador, né? Estava lá cego, sentado à beira do caminho, desprezado por todos, sem nada nesse mundo. Isso é o que o pecado faz. O pecado toma as pessoas, ilude-as, depois joga na sarjeta da vida, e quando passa Jesus, ele ouve que Jesus passa, ele começa a clamar a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante, em contraste com o jovem rico, que considerou Jesus um bom mestre, um elogio sincero, um bom mestre, um bom professor. Mas para Bartimeu, Jesus era muito mais do que um bom mestre, do que um bom professor. Jesus era o filho de Davi, o mais alto título reservado para o Messias. E é muito interessante isto, meus queridos irmãos, que esta expressão que nós vemos aqui no texto, na cura deste cego, não é? Jesus faz a ele uma pergunta, a mesma pergunta que Jesus fez a Tiago e João: o que vocês querem que eu faça a vocês? E agora, Bartimeu, o que você quer que eu faça para você? E a forma como Jesus responde, que eu veja. E é curioso também pensarmos aqui, meus irmãos, antes de considerarmos o milagre em si, o cego, ele num salto, ele se põe em pé e ele deixa de lado a sua capa. Talvez a capa representasse algum ponto de segurança para ele, alguma afirmação, mas ele tinha tanta certeza de que a sua ida a Jesus seria definitiva, que ele não seria mais a mesma pessoa, ele iria ser curado, Jesus ia transformar sua vida, que ele deixa de lado a sua capa. E é interessante nós pensarmos o que pode representar essa capa. Muitas vezes nós nos apegamos a uma capa, quem sabe rota, suja, e com as mãos apegadas a essa capa resistimos o chamado de Jesus. Mas ninguém, já mencionei isso em outras oportunidades, ninguém que vá à presença de Jesus, ele fica da mesma maneira. E aquele homem foi curado. Eu gosto de pensar qual foi a primeira coisa que ele viu, foi o rosto de Jesus. Que inspiração, que coisa gloriosa, que momento maravilhoso ele deve ter tido em olhar para Jesus. E, diferentemente também de outros, ele segue a Jesus pelo caminho, louvando e enaltecendo. Veja, Jesus está passando ali por Jericó, já em direção a Jerusalém, e ele segue nesse séquito daqueles que acompanhavam Jesus, louvando e glorificando. Será que nós também temos tido uma atitude de louvar, glorificar, de agradecer, de reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito por nós? Eu espero que seja essa a nossa resposta ao grande amor de Deus, ao que Deus tem feito por nós. E terminamos aqui, lembrando então mais uma vez que as duas curas, lá o cego de Betsaida e agora este cego chamado Bartimeu, elas ilustram que o discipulado consiste, o último parágrafo da quinta-feira, em ver o mundo e a realidade com um novo olhar, com novos olhos, e às vezes não tão claramente no início, mas certamente seguindo a Jesus pelo caminho sem olhar para trás. Aqui fechamos a lição da quinta-feira.